Relatório do FATN11, o único fundo imobiliário de lajes corporativas que faz parte da nossa carteira pública aqui do canal. Carteira pública essa que está destoando de rentabilidade, ganhando com folga do CDI, ganhando com folga do Ibovespa. Então, se você quiser aprender a investir com o mesmo método de investimentos que utilizamos nessa carteira pública aqui do canal, se inscreve e não perde os vídeos mensais que fazemos dessa carteira aqui. Sem muito mais enrolação, o FATN11, como eu já disse para vocês, é um fundo de lajes corporativas, porém, que ele tem um conceito diferente, conceito de plug and play. O que é isso? Ele vai alugar um imóvel para algum inquilino e esse inquilino ele vai ganhar o imóvel exatamente como ele quer. O FATN vai entregar o imóvel perfeitinho nas condições que o cliente vai exigir. Porém, em contrapartida, esse cliente vai ter que alugar o imóvel por um longo período de tempo, ou seja, é um contrato atípico de longuíssimo prazo. Dito isso, esse fundo ele tem uma cota patrimonial atualmente no valor de R$ 102,41. No momento que foi fechado esse relatório, a cota de mercado estava em R$ 88,71, assim como todos os fundos imobiliários nesse momento de mercado está apanhando muito, com muito deságio, muito barata, teoricamente. Ela pagou 85 centavos por cota, quase 1% por mês aqui, referente a essa cota aqui do fechamento do relatório. Ele tem 23.822 metros quadrados de ABL e nesse mês ele não teve nenhuma aquisição ou venda diferente. Aqui ele vai trazer que a receita teve uma redução por alguns motivos, né? Porque no mês anterior os locatários efetuam um pagamento antecipado, até aí tudo bem. E além disso, com a venda do edifício Mykonos, eles pararam de receber os aluguéis desse edifício. Preciso de atenção total de vocês agora nessa parte aqui do relatório, porque é justamente essa parte que me faz repensar se eu mantenho ou não mantenho as cotas desse fundo imobiliário em carteira. Apesar de que, assim, o setor de lajes corporativas, sinceramente, nos fundos imobiliários, eu não consigo enxergar um fundo que eu falo assim, porra, esse fundo é muito bom. O FATN é um deles, né? Eu acho esse fundo muito bom. Porém, essa atitude que ele levou aqui, nesse trecho aqui do relatório, é muito duvidosa. Eles venderam o edifício Mykonos e não receberam em dinheiro. Eles receberam em cotas de outro fundo imobiliário. Até aí tudo bem, é uma transação até que normal. Porém, o fundo imobiliário que eles receberam foi o TJKB, que para quem não sabe é gerido pela mesmíssima gestora que gere o FATN11. E isso aí gera um conflito de interesses. Isso porque os gestores do FATN11 eles precisam tomar decisões a todo custo para beneficiar o FATN11. Porém, quando você bota dois fundos imobiliários de uma mesma gestora, aqui, sei lá, o FATN vai vender ou não vai vender o TJKB? Porra, pra gestora é muito ruim que o FATN faça uma venda dessa. Porque, sei lá, pode estar entregando para todo mundo que esse outro fundo da gestora está em um momento ruim ou que não está valendo a pena segurar, e aí pode gerar um movimento no mercado de venda desse fundo. Então é um conflito de interesses. Então, mesmo que esteja ruim o TJKB, não estou falando que é o caso, mas a gestora não pode querer não vender justamente para não queimar o filme dela com esse outro fundo no mercado. Então esse é um tocante para a gente ficar bem de olho daqui para frente no FATN, porque eles já fizeram isso, podem fazer mais algumas besteiras aí, né, como gestores, mas de antemão só dá uma olhadinha nisso aí e segue adiante. As despesas desse fundo reduziram 8,91%, legal. Esse fundo passou por 2 desocupações antecipadas, mas muito besteira, né, irrelevante, e ele já traz aqui que provavelmente já vai estar antecipada até o final de novembro. Que no caso foi mês passado, então no próximo relatório eles devem trazer essa tratativa aí. Sobre os vencimentos dos contratos, temos essas datas aqui de relevância, né? 28% em 2027, 2026 com 19%, bem diversificada, né? Nenhum ano extremamente concentrado, porém ficar de olho aqui em 2026 e 2027, principalmente 2027. O histórico mensal do preço do metro quadrado desse fundo aqui, do preço médio, né? Atualmente não está na máxima, também não está na mínima, está em R$ 124,40 por metro quadrado. Os indexadores desse fundo são basicamente inflação, né, IPCA 53% e outra metade, digamos assim, IGPM, tudo inflação. Olhando para a demonstração de resultados desse fundo, a maior parte da receita, que foi de 3.894.571, veio justamente do aluguel de locações, normal. Outra pequena parte veio de ganho de capital, isso aqui é um não recorrente, digamos assim. E a outra pequena parte, menor ainda, veio de dividendos dos fundos imobiliários, como é o caso daquele que é um conflito de interesse, né, o TJKB. Quando reduzimos o total de receitas das despesas, vamos achar esse valor aqui de 2.940.376, que é justamente o que o fundo distribuiu. Ele não distribuiu nem a mais nem a menos, ele distribuiu exatamente o que arrecadou este mês. Nessa parte do relatório aqui é a parte que, tipo assim, qualquer investidor de FATN fica feliz por ter o fundo, que é justamente as localizações dos imóveis. É só localização boa, velho. Concentradíssimo aqui, mais da metade dos imóveis na Vila Olímpia, que é uma das melhores regiões do Brasil, uma região nobríssima de São Paulo para se ter esse tipo de imóvel. Tem Berrini, Faria Lima, só região boa, Itaim Bibi. Então, brother, quanto à localização, esse fundo está muito bem servido.
Na segmentação dos locatários, temos todos esses aqui: serviços financeiros, pulverizado, tecnologia, blá blá blá, vários tipos diferentes de inquilinos. Sobre a alavancagem, esse fundo é alavancado, tem dívida, porém é uma dívida bem controlada, nada demais, nada que assuste o caixa desse fundo, nada que assuste também as proporções do que esse fundo é. Vocês podem ver aqui o serviço de dívida, quanto representa, que é justamente isso aqui, ó, 9,3, 9, 8,5, mês a mês. As despesas, que é o segundo bloquinho maior, e o resultado operacional, que é o maior aqui, né? Então, vocês podem ver que é bem tranquilo. O resultado operacional cobre tranquilamente as despesas e as dívidas. Em conclusão, é só observar essa questão aí do conflito de interesses, o que esse fundo vai fazer com outro fundo imobiliário que ele tem agora em portfólio da mesma gestora, se ele vai vender, se ele vai manter, se outro fundo tá bom, se a gestora tá se enrolando, entendeu? Mas em geral é um fundo que eu gosto muito, na minha opinião, é o melhor fundo de lajes corporativas hoje na bolsa. Sei lá, tem o TIP, que no caso é o TEP, tem o PVBI, mas sinceramente nenhum desses no momento atual para mim bate no FATN, que é um fundo excepcional. Deixa o like, se inscreve e até a próxima.